E eu queria falar com você até sobre, a gente está falando do Oscar, o jogo do Flamengo contra o São Paulo. São Paulo no Morumbi, Morumbi lotado, e o Flamengo misto contra um São Paulo misto não tomou conhecimento. O Flamengo foi superior, o Flamengo ganhou fora de casa. O que falar do São Paulo, da atuação do São Paulo e da atuação do Flamengo nesse jogo? Boa tarde a todos. Bom, primeiro que não dá para comparar um time com o outro, né? O time reserva do Flamengo é melhor que o time principal do São Paulo. Então foi natural o que aconteceu, ganhou tranquilo. Não é o jogo que o São Paulo tem que se preocupar em ganhar. O São Paulo está começando a entrar numa zona perigosa, ele está 5 pontos do primeiro na zona de rebaixamento. Esse tipo de jogo que ele precisa ganhar não é do Flamengo. Do Flamengo, o que viesse era lucro, ele não teve chance nenhuma. Então perdeu. Para mim o Flamengo só tem 5 titulares, viu? Pois é. O Santos, o Gabigol, o Pedro, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. O resto para mim é tudo titular. É tudo a mesma coisa. E aí não dá. Tá falando besteira. E aí não dá. É o que eu acho, irmão. E aí Tá, não mas dá. tá falando besteira. Aí realmente não dá pra encarar. O Rogério Ceni teve até uma... Ele falou espontaneamente, não foi nem pra diminuir. Ele falou, ó, eu não tenho um elenco que o Flamengo tem, né? Ele falou, quando eu fui substituir, eu não coloquei o Everton Ribeiro e o Vidal, eu coloquei 2 meninos da base. É o que tem. Então hoje não tem nível de comparação entre São Paulo e Flamengo de nenhuma forma. Nem que fosse time reserva do Flamengo todo e time reserva, time titular de São Paulo todo, o Flamengo era favorito e foi normal, foi natural o resultado do jogo. Absolutamente natural. Mas então dá pra dizer que o Flamengo com esse time, ele vai ser favorito em quase todos os confrontos, mesmo fora de casa? Perfeito, acho que sim. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que ele, de novo, né, é o Palmeiras e o Atlético. O Atlético tá oscilando, mas daqui a pouco se acerta. É bem a cara do Cuca. Ele Faz um cara a cara Flamengo contra Flamengo, pra você ver. Isso. Faz o quê? Um cara a cara Flamengo contra Flamengo. Não, mas tá bom, mas tem titular. A defesa titular hoje, por exemplo, Você é não Davi tá Luiz entendendo e o que eu tô Léo Pereira. falando. Esses 5 aí faz mais diferença. Se É o que sente mais falar. O Mateuzinho, Davi Luiz... Faz um cara a cara Flamengo contra Flamengo, você vai ver onde é que vai ser a diferença. Eu concordo com o Pedro. Acho que o nível do Flamengo é muito alto. E Não, ainda sim, mas tiver tem um Oscar, time titular. Pulga. Eu sei, você não tá falando, eu tô falando, se você tira esses 5 aí, pra mim esses 5 são, Você acha são que a muda o base. time? Se você fazer um cara a cara, esses 5 aí não perde pra ninguém. Os demais você vai ficar pensando, o Davi Luiz com Por o isso que eu falo Pablo. que só esses 5 são titulares. Pô. Mas a fase do Davi Luiz com o Léo Pereira tá muito boa, né? Não, mas assim, Eles o estão numa Pablo fase e o... muito boa. Eu sei que mas não é uma coisa assim, muito longe, um futebol mais do que o do Se a zaga Pablo. titular fosse Fabrício Bruno e Pablo... O Palmeiras ganhou o título 2018, título brasileiro 2018, com o time todo reserva, lembra? Brasileiro 2018, todo reserva. O Flamengo brigaria tranquilamente pelo título com o time reserva. Brigaria tranquilamente. O adversário dele é o Palmeiras, o adversário dele é o Atlético, time titular ou time reserva. O resto, dentro da normalidade, ele ganha. Óbvio que não há normalidade no futebol a esse ponto. Mas, por exemplo, domingo contra o Corinthians. Não sei que time ele vai colocar, mas ele é favorito. Mesmo jogando no campo do Corinthians. Qualquer time que vier do Palmeiras é favorito contra o Corinthians. O Flamengo, joga com quem jogar, ele é favorito. É claro que ele é. Amanhã contra o Corinthians, ele é favorito de qualquer maneira, independentemente dos 2-0. É isso, são times que estão num patamar diferente, né? Então o resultado de sábado foi normalíssimo. Anormal seria o Flamengo não ganhar. Nilson, você que tem contato direto com o Dorival, e aí é uma pergunta que eu também faço pro Mauro. Vocês acreditam que o Flamengo ele vai focar nas Copas com essa distância que ele tem pro Palmeiras? Claro que a gente vai dizer, mas o brasileiro é muito importante. Mas hoje o Flamengo é muito forte como favorito na Libertadores e na Copa do Brasil. Apesar de não ter construído a vantagem em casa contra o Atlético Paranaense. Vocês acham que ele hoje tem as Copas como uma prioridade ou não? Ou exatamente no mesmo peso que ele tem que levar as 3 competições? Eu acho que pela grandeza do Flamengo e pelo time que tem, elenco que tem, ele vai brigar pelos 3 títulos. Ele vai brigar. O que o Mauro falou e que nós falamos aqui no começo do programa é verdade. Tem muito chão pela frente ainda do Campeonato Brasileiro, tem muita história. Tem muita água para rolar, muita bola para rolar no Campeonato Brasileiro. E um elenco que tem o Flamengo é um elenco muito provável para ganhar o campeonato junto com o Palmeiras, para brigar pelo título junto. Eu não acredito no Atlético Mineiro mais. Eu não sei o que está acontecendo lá, mas eu não acredito. Eu acho que o Palmeiras e o Flamengo vão até as últimas rodadas brigando pelo título brasileiro, sim, senhor. Nas Copas, uma noite mal jogada, amigo. Um empatezinho lá contra o Atlético Paranaense, que é um resultado viável lá em Curitiba, né? Eu não acho que o Filipão vai ser bobo para sair pro jogo, não. Ele vai tentar buscar um empate, e aí numa cobrança de pênaltis, o Flamengo pode ser eliminado de uma Copa do Brasil. O jogo de amanhã é amistoso. O jogo de amanhã não vale mais nada.
Isso é um amistoso. Isso é um amistoso do Maracanã, uma grande festa, uma outra vitória do Flamengo diante do Corinthians. É um jogo que não vale nada, a não ser pelo peso das camisas de Corinthians e Flamengo. Libertadores já está definido. O Flamengo já passou. E Libertadores não é tão simples assim, não. Tem os argentinos também pela frente que nós estamos descartando aqui. Ninguém fala na possibilidade dos argentinos. O Estudiantes, para mim, vai eliminar o Atlético Paranaense na Libertadores. E é um adversário duríssimo, já ganhou 4 Libertadores. Está lutando para o seu 5º título de Libertadores, o Estudiantes. Então, acho sim que o Flamengo tem força para brigar até o fim no Campeonato Brasileiro também. E ele sabe que as Copas, um pênalti mal batido pode tirar da Copa do Brasil, por exemplo. Ele focaria, Mauro, na sua opinião, nas Copas? Eu tenho a opinião que eu acho que titular absoluto ele vai botar nas Copas por enquanto. Você concorda? Você acha que ele vai ter esse foco em Copas? Ele vai em todas, ele vai em todas, que eu falei há pouco. Ele vai, inclusive, misturar os 2 times a partir da semana que vem. Vai mesmo. Porque ele vai ter que fortalecer o time que vai visitar o Palmeiras. Ele não terá contra o Atlético 2 titulares desse time das Copas. Então, naturalmente, ele vai começar a misturar, como o Felipão misturava também, né? O Dudu saía do banco muitos jogos, o William Bigode saía do banco. Era um misto. Ele usava uma mescla dos 2 times em 2018. E o Dorival acho que está fazendo já a mesma coisa, né? E ele tem feito essa gestão muito bem. O jogo contra o Avaí, que era fora de casa, ele não colocou esse time B, ele colocou o time titular com uma mudança ou outra. Ganhou o jogo. Aí colocou um time reserva contra o Atlético Goianiense e contra o São Paulo. Mas no final de semana que vem deve repetir isso contra o Atlético Paranaense, talvez com o Davi